Eu acabei de cortar o cabelo, fui numa barbearia nova e, ao chegar no local e me convidarem para tomar assento, era a minha vez de cortar, notei de imediato que quem cortaria meu cabelo era um estrangeiro. E as conversas se desenvolvendo, ele me contou que era um venezuelano, morando em Caracas, e que saindo do país, passou por alguns estados do Brasil, procurando oportunidades e, entre várias histórias dignas de contos, ele ficou muito surpreso com o estado do Brasil, que, apesar dele não ser um homem de cultura, que se dedica à vida intelectual, ou tem esse propósito, ele é um simples trabalhador bom no que faz. Ele, em certo momento do corte, quando pergunta o que é que eu faço, olha para mim e diz: no Brasil as pessoas são muito burras, né? E aquilo me deu uma risada interna de tal forma que não tinha como conter. A risada veio para fora, não com o sorriso aberto, mas com aquele ar de desaprovação que você imagina que se rir piora a desgraça do que já está feito. E tendo esse cenário do Brasil trazido à tona por alguém que vem de um país com um cenário caótico, que é a Venezuela, ele contando as interações, ficou nítido a estranheza que ele sentiu na conversa com as pessoas. E olha, as pessoas não entendem muito bem o que elas querem dizer, ou o que elas sentem, ou elas sequer procuram se informar sobre o que dizem, ou aquilo que imagina que é uma opinião delas. E isso dito de um homem que, segundo ele, muito entristecido por não poder ter um tempo para si, tendo um filhinho de 10 meses, e a vida do matrimônio, e todo o cuidado, da manutenção da vida familiar, de ter que prover, trazer o dinheiro para casa, o sustento. Isso me pegou de tal forma que eu não pude deixar de contar para ele, de uma forma mais simples, o porquê que o Brasil é como é agora. E utilizei a analogia da profissão dele, barbeiro, perguntando se ele conhece alguns escritores do Brasil. Ele disse que não conhecia, nos clássicos não conhecia Machado de Assis, não conhecia José Geraldo Vieira, Lima Barreto, Graciliano Ramos, não conhece os bons escritores. As referências de escritores que ele tem do Brasil são pessoas banais, porque é o que está em evidência na mídia, a mediocridade com um estandarte, cativando as imaginações das pessoas, atrelando o desejo a uma sensação falsa de adquirir conhecimento em livros de isopor. Ele me perguntou o que é que um escritor faz, ou o que é que eu escrevia. E na simplicidade dele, pensei: ora, um escritor é alguém que, tendo se aperfeiçoado em sua arte, incorporando a tradição literária, apresenta as circunstâncias, a experiência vivida, da forma como bem lhe apresenta os sentidos. Como lhe aparece, ele descreve, mas com uma condição: que esse escritor tenha se incorporado, tenha se informado, tenha adquirido toda a tradição literária correspondente. Beleza. No Brasil, um país campeão que lidera o ranking de ansiedade e depressão, possui esse agravo devido à retirada da boa literatura do país. Os bons escritores acabaram. Até o século, a década de 40, 50, 60, ainda possuíam bons escritores, ainda tinham um último vagido de força e conseguiam fazer algo que preste. Mas depois de um tempo houve uma corrupção
no Brasil, onde o sentimentalismo ocupou o espaço através das ideologias postas e, como bem sabemos, uma obra de arte contaminada por uma visão política, uma visão que se conforme não para esclarecer ou apontar a realidade em suas contradições, mas simplesmente para reforçar certos credos de grupo, de forma alguma pode se sustentar. Ela se sustenta só a caveira. E aqueles que não conhecem da literatura procuram no esqueleto algum resquício de carne, que nem um fóssil de dinossauro. Eles querem resgatar algum traço de DNA, mas naquilo que nunca souberam que existe. No caso da literatura, é tido a autoridade do escritor quanto à sua aparência no reconhecimento que o é, se ele se estabeleceu no meio como um escritor socialmente posto, e não na qualidade da sua escrita. O problema é que, para ligar os dois pontos de uma forma mapeada para vocês, eu quero que vocês se imaginem. Voltem à sua infância agora. Quando vocês tinham 5, 6, 7, a idade que vocês estavam aprendendo a ler o ABC. Os exemplos formulados no seu dia, do que você escutava o seu pai e a sua mãe falar, até o seu grupo de amiguinhos no colégio repetirem para você, ia compondo, baseado numa predisposição sua de sentir, que é só sua, numa formulação de personalidade. Séculos atrás, décadas atrás, uma personalidade era composta não somente na afetação individual da pessoa que está posta no meio familiar ou no colégio, mas sim, esta pessoa era introduzida numa circulação de ideias, ainda que ele não tivesse a consciência disso. Como assim? A mãe de Marcel Proust lia para ele, quando era pequeno, vários escritores franceses. A mãe de Victor Hugo fazia a mesma coisa. Esses dados, essas ideias, essas imaginações que abarcam em muito a capacidade infantil de concebê-las, dá um certo distanciamento, uma grandeza, é o que facilita com que o indivíduo possa, a longo prazo, na medida do seu desenvolvimento, consiga lidar com as contradições e com as exigências do próprio sentimento ou das emoções. A literatura, na tradição bem expressa entre bons escritores, ela mapeia as formas de sentir em um país. Ela descreve o espírito do país, as calamidades do país, aquela característica apreensível da fala, das interações, dos costumes, que está para além da observação comum. São coisas que são sentidas, observadas, mas não são possíveis de ser ditas. Um escritor faz isso, é o trabalho dele. É representar o máximo de experiências possíveis. Quando um país faz o esforço de detonar, de extinguir, seja consciente ou inconscientemente, por burrice mesmo, a arte do bom escritor, o que é um bom escritor? A força interior é substituída por um sentimento externo posto. Esse sentimento vai reger todas as formas de aceitar e de desejar as coisas. E tudo que está fora daquele padrão se torna, vou botar na linguagenzinha moderna, elitista. O problema dessa estupidificação dos conceitos é de que a realidade não mais se apresenta imune às caracterizações sentimentalistas de um grupo,
mas sim ela se transforma na própria forma do que esse grupo estabelece. E esse grupo posto, com a capacidade de reproduzir para outras pessoas por possuir um alcance de milhares de outras pessoas, difunde um novo formato de sentir, seja por mídia social, seja por ideologia política. A forma diabólica dessa manipulação da linguagem, que no Brasil realmente as pessoas que aderem a isso é mais por burrice mesmo, por ignorância e não por maldade, porque elas olham para esses conceitos como, olha, se há algo que ia fazer bem a alguém, eu vou adquirir. Mas, na verdade, a corrupção da linguagem por trás e quem a fabricou não possui essa intenção. Ele as atinge sabendo que essas pessoas irão aderir sem pensar. Você consegue destruir uma sociedade de dentro para fora. Então, quando esse profissional, esse barbeiro, sentindo a dificuldade da própria sociedade brasileira e não sabendo como expressar, eu disse para ele, leia toda a literatura brasileira. Pegue os pontos. Comece. Embora ele leia coisas extremamente banais, e ele reconhece, o sentimento ainda não está trabalhado para ter a disposição do desconforto que é entender essas realidades. Por quê? Sertians vai dizer, na vida intelectual, que o intelectual ele deve dedicar algumas horas do dia exclusiva para o trabalho intelectual. Não precisa ser várias horas. Um momento separado equivale mais do que passar o dia todo, se o estudo é tomado com consciência e planejamento. Mas para um trabalhador, para as pessoas que têm uma rotina extremamente desgastante, o desconforto impele, no momento de cansaço, a reconfortar-se em si mesmo. É o refúgio na banalidade. Ora, quem depois de um dia extremamente cansado, ao chegar em casa, depois de estudos, de faculdade, de trabalho, família, filhos, o maior desejo da mente, extremamente atrapalhada, vou colocar assim, de desinformações, porque as informações desconexas do dia, se não tomadas numa consciência assistida, se transformam numa desinformação, vira uma corrupção do entendimento, porque tudo chega para você e você não consegue discernir nada, afinal a ocupação lhe afasta demasiadamente se tomar assim de si mesmo, ao ponto que o homem não consegue mais se entender. Quem cansado, exausto, ao chegar em sua casa vai tomar como consolo, como descanso, estudos sérios sobre o que está acontecendo, sobre coisas que ele procura entender? Não vai. Não vai. Por que não vai? Porque o próprio sentimento que daria essa coragem, essa ousadia em subtrair de si mesmo o tempo do repouso, em que a mente desliga em algo que não precise pensar, o sentimento vitorioso que é este trabalho vale como um alívio para o meu cansaço, porque eu descanso o corpo e trabalho o espírito agora. O sentimento fabricado na própria sociedade brasileira é o sentimento da aparência, dos títulos, dos cargos, da promoção, das pessoas que estão e devem estar em evidência. E nisso está a sua autoridade, sem que necessariamente possuam uma capacidade para isso. Isso em todos os cenários, política, cultura, universidade, são desencantos mil. Então, como o esforço para destruir a cultura brasileira foi premeditado, e você começa destruindo a cultura fazendo definhar a própria atitude de produção literária. Otto Maria Carpo, quando veio para cá, um grande crítico literário austríaco, passou pelo mesmo sistema de banalidade. Um homem chegou com uma cultura imensa, escreveu tratados, escreveu enciclopédias, mapeou, fez a bibliografia da literatura do país,
mas para viver no Brasil precisou se filiar a pessoas medíocres. E essa mediocridade, se você não põe grades, muros em volta, se você não se afasta conscientemente, não cria o seu castelo longe desse lodo, longe desse pântano, aos poucos o pântano começa a se estender por debaixo do castelo e as portas são abertas com boas-vindas. Afinal, o mensageiro que vem de uma planície bem distante, que aparentemente cansado, deve ser recebido com jantar. Então, por mais que seja alguém da qual você tenha certo desprezo, você vai recebê-lo. E é assim que acontece a frequentação cultural no Brasil entre o homem que deseja saber mais, ter mais, entre o que a sociedade oferece. Então, essa pessoa é introduzida e aos poucos vai minando todas as áreas que são correspondentes ao cultivo do aperfeiçoamento interior. Esse cultivo do aperfeiçoamento interior, ele precisa ser tomado, primeiramente, a partir daquilo que eu preciso saber, que é como o professor Olavo falava muito bem, você precisa fazer o mapeamento da sua ignorância. O que é que eu preciso saber sobre este assunto que me toca, para que dali eu possa partir para outros assuntos? A vida intelectual, ela não pode partir para você de uma imagem pré-concebida, baseado no modo como você gostaria que os outros lhe vissem. Mas sim precisa ser um apelo, um desejo incessante que lhe cobra por uma dedicação integral daquilo, ainda que ninguém venha reconhecer o que você fala, do que você está falando, que o seu próprio grupo ou pessoas que você conheça lhe tire por louco. Se você não tem essa seriedade de se dedicar a um assunto a fios por anos, sem que você tenha um reconhecimento disso, então a sua busca é vã. O que você quer é a aparência, o que você quer é a prosternação do mundo diante de você. Você quer que eles mandem salva de palmas por horas, você quer os títulos, você quer o diploma. E tudo isso não abastece a vida intelectual e não tem nada a ver com ela. Isso são apenas pompas. Voltando para o ponto da questão. Esse profissional, esse trabalhador, esse humilde trabalhador bom no que faz, enquanto conversava comigo e contando histórias das suas experiências nas cidades mais diferentes, contou uma história para mim do Rio Amazonas, que no Rio Amazonas as pessoas não ousam entrar por conta da correnteza, ainda que a água esteja batendo nos joelhos, porque por mais que alguém entre com a aparência da água calma, por baixo é que a pressão vem. Quando ele me falou isso, eu automaticamente me lembrei do cenário brasileiro. Por quê? Você olha para o Brasil, em esfera da produção cultural do Brasil, ela tem uma aparência exterior de que é saudável. Mas por baixo, esse rio que corre arrastando tudo, destruindo tudo, ele disse que nesse rio, no Amazonas, as piranhas devoram gente em questão de segundos. Demora, ele disse um caso de uma criança que, infelizmente, foi arrastada pelo rio, juntamente com piranhas. Uma triste história que você pode fazer essa analogia com o Brasil. Então, o que você precisa no Brasil é de um bode de piranhas. É um boi de piranha, na verdade, em que você separa uma forma, um objeto, uma característica de se apresentar à sociedade consciente para que você se exponha àquela contaminação sem ser devorado, que nem devorado por piranhas. Esse boi que você vai criar é o efeito fumaça, é a cortina de fumaça. Você lança ela para o meio público, enquanto as pessoas se entretêm, e por detrás há uma força interior, o cultivo austero da sua vida de contemplação, de estudo, de silêncio, de dedicação, de entendimento, para que ao se expor nesse ambiente você não seja devorado e levado pela correnteza.
Porque no Brasil há uma resistência heróica em você não ser arrastado pela banalidade, porque a banalidade, ela gera o seu conforto. E para uma sociedade da qual as pessoas vivem exaustas para tentarem sustentar a si mesmo e a sua família, não há consciência que possa se desenrolar sobre si mesma para se dedicar a assuntos superiores, porque isso não foi colocado como uma prioridade. O sentimento, a educação do sentimento no Brasil, ela foi munida para a própria confusão. Os romances no Brasil, depois da década de 60, se tornaram panfletários para descrever ideias e desejos políticos. É como Émile Zola, o escritor francês, que uma ou duas obras dele são obras de arte, mas o resto, ele, tratando do cientificismo, queria implementar na literatura a rigidez, a forma mecânica, a forma caricatural da existência humana. E no Brasil, o pior de tudo é que isso é feito através do sentimentalismo, que não são mais as palavras que, possuindo suas referências exatas na realidade, se apresentam, mas sim que o próprio sentimento tomado isoladamente traduz, deduz, induz, produz a forma de existir. Então, pelo sentimento se julga tudo, o que é bom e o que é ruim. Ora, se um grupo possui um sentimento sobre que tal coisa é ruim, é boa, e há um homem só, que sempre é um homem, exército de um homem só, que, vendo a debilidade psíquica do grupo, porque o Brasil é, sem dúvidas nenhuma, um lugar que colapsa mentalmente. Para que você viva no cenário brasileiro, você precisa ter uma resistência como de um guerreiro de cruzada, como o reino das Astúrias resistindo aos sarracenos, como o último ponto que os muçulmanos não tomaram. Você precisa de uma disciplina interior tão grande, porque é muito fácil se confundir no meio dos diálogos. Hoje em dia, que os debates no cenário brasileiro não dizem nada com nada, é muito fácil você ser arrastado pela correnteza. E para um simples trabalhador que, saindo de um país em colapso, em miséria, vem para o Brasil e imaginava aqui ter mais educação do que no lugar onde ele estava, e ele se frustrar ao ver a burrice brasileira, é imperceptível para os brasileiros que a causa maior das suas mazelas não está na política, não está na economia, mas está na burrice que virou herança familiar. A aversão aos estudos e a adoração às pompas, a títulos acadêmicos, a diploma, a currículo, o que quer que seja. O Brasil é um país teatral, em que, se você não possui várias máscaras, das duas uma, ou você é obliterado, ou é inevitável, na verdade, que você saia do meio brasileiro sem ser impregnado pela banalidade. Todos os homens de higiene, em maior e menor grau, são afetados, é impossível, porque é a sociedade que você vive. Então a única resistência possível é descrevê-la, e é descrevê-la através de boas obras. Você escrever bons romances, bons contos, publicar algo da qual possa demonstrar o reino dos idiotas, mas com toda a formação estética que não somente convence, mas comove. Porque a comoção, como o diálogo brasileiro, é o sentimento exasperado, exagerado e deslocado, desformado. Um escritor que pode muito bem reordenar os sentimentos através da escrita, com uma base literária, como faziam os bons escritores, podem dar certos lampejos, como se a cortina do teatro, antes da apresentação, que foi bem preparada através de um treino diário de escrita,
ela mostra um pouco assim os bastidores e logo se fecha. Então essa dedicação a salvar a cultura brasileira e a resgatar a tradição literária, ela é a condição para que a saúde mental, a estabilidade psicológica do homem em todos os seus percalços na vida humana, que todos nós não estamos imunes a isso, é o tributo que precisamos pagar, mas que seja pago com a consciência assistida, a extrair de lá todas as possibilidades de melhoria, é a única solução para daí começar a diminuir índices de ansiedade e depressão. A burrice é a mãe de todos os males. E por que as obras literárias podem amenizar os tormentos psicológicos de um país? E de que forma, durante o tempo, ela pode induzir, inspirar boas produções teóricas na psicologia? Começo. O conjunto das formas de sentir são transcritas literariamente. Ora, você só sabe o que está acontecendo porque alguém falou, alguém comentou, ou você viu em algum lugar. O você viu em algum lugar está mais baseado na sua experiência de ver a cena acontecendo na sua frente. Mas entre ver a cena acontecendo na sua frente e a sua capacidade de escrever sobre ela, aí já vão 1000 mundos. Você pode registrar algo imediato. Não, vi tal pessoa fazendo tal coisa. O escritor não. Ele vai captar o imediato, aquilo que está implícito e as formas, não diriam subjetivas, mas universais, mas variáveis de sentir. Todos os sentimentos possuem a sua subjetividade, da mesma forma que são compartilhados universalmente. De uma forma que você pode ler um romance escrito na França, do Brasil, e sentir-se pertencente aos mesmos sentimentos trabalhados na leitura. Vai gerar a sua comoção, a compulsão. Compungir, não no sentido de o oposto. Fazendo isso, o mapeamento através dos anos, você pode rastrear quais são os maiores indícios, as pistas das quais os brasileiros transformam, vamos colocar assim, em doenças. As doenças mentais. De que forma elas são geradas? Como é que a psicologia é aplicada aqui no Brasil? Ora, você tem duas correntes. As tradições já postas através de teorias. Você tem a psicanálise, você tem o humanista, você tem diversas correntes que são recortes possíveis de se traduzir, de se apresentar os encausulamentos, assim, os casulos mentais, os sofrimentos mentais, as confrontações, as tormentas psíquicas. E você tem também um grupo que procura resgatar ou elevar a produção nacional acima das teorias já postas. Sobre uma desculpa extremamente esfarrapada e medíocre, que é: precisamos dar mais olhos para a produção brasileira. Ora, não se deve dar olhares para uma produção simplesmente por ser brasileira ou por ser nossa, mas sim na averiguação da profundidade, da qualidade e da correspondência com a realidade. Ora, não somente na correspondência da realidade com a sua resposta imediata de atendimento, que é o que procuram fazer através da bajulação de escritores nacionais, só que em sua maioria das vezes são escritores, são
teóricos, melhor dizendo, não escritores, são teóricos medíocres que são elevados por simplesmente ser brasileiros. No Brasil, todo mundo é uma estrela. Ninguém pode estar abaixo de ninguém. As pessoas possuem uma hipersensibilidade a se comparar. Tem medo disso. Ora, entre os grandes gênios isso é natural. Todos reconheciam, esse aqui está mais acima de mim, esse aqui tem mais capacidade. É normal dos homens que se igualem e desigualem, e que reconheçam as diferenças, e está tudo certo. Mas se você tem esses lados, um grupo que quer elevar a produção no cenário nacional simplesmente por ser brasileiro, e as formas já existentes de tratamentos psicológicos, através de correntes estabelecidas. O que está invisível para essas pessoas é de que forma os sofrimentos psíquicos